Olá, você que me assiste novamente em casa, do trabalho, no iPhone, no tablet, enfim. Meu nome é Alexander Kellner, da equipe Super Professores, sou professor de Processo Civil. É um grande prazer contar com a sua audiência novamente. E a gente continua então os estudos a respeito da nossa disciplina, com conteúdos extremamente relevantes, conteúdos que vão ser cobrados na sua prova, com base em estudos e numa maior margem de probabilidade. E a gente trata então a respeito dos aspectos de impedimento ou suspeição do juiz, do magistrado. Uma das garantias previstas no artigo 5º da Constituição a respeito do devido processo legal é justamente a possibilidade de juiz natural, o princípio do juiz natural, e ainda a imparcialidade do juízo, ou seja, a gente inclusive encontra a vedação a tribunais de exceção na Constituição Federal de 1988. Ou seja, deve-se existir o princípio do juiz natural, deve ser respeitado um juiz imparcial, ou seja, que não possua nenhum tipo de relação com aquele processo ou com as partes que poderia macular sua imparcialidade. E com base nisso, surgem então os institutos do impedimento e da suspeição, que eu acompanho com vocês. Então, nesse sentido, a gente abarca o impedimento do juiz. O impedimento do juiz, ele compromete a própria imparcialidade do magistrado. Se compromete a imparcialidade do magistrado, o juiz deve, de ofício, reconhecer os casos específicos de impedimento. Então, a gente percebe que o magistrado ele possui o dever de ofício de conhecer caso seja, por alguma razão, impedido no âmbito daquele procedimento em específico. Como a gente vai perceber, existe uma diferenciação. No que tange especificamente ao impedimento, o impedimento ele se refere à atuação do magistrado naquele processo em específico. Ou seja, caso o magistrado seja impedido no âmbito daquele processo, verifique algumas causas de impedimento no que se refere àquele procedimento, é natural que em outros processos ele não se encontre impedido. Não envolve uma relação com partes ou algo especificamente nesse interim, e sim em relação à atuação dele naquele processo. Muito bem. Nesse sentido, só recapitulando, enseja o impedimento a propositura de ação rescisória com base no artigo 966, inciso 2º do novo Código de Processo Civil. Então, recapitulando, cabe-se ingressar com ação rescisória nas hipóteses do artigo 966 do novo Código de Processo Civil. E uma das possibilidades é o caso de impedimento do magistrado. Nesse sentido, eu peço que você me acompanhe para a gente destrinchar o artigo 144 do novo Código de Processo Civil, que traz as hipóteses de impedimento do magistrado em questão. Ou seja, a capitulação do artigo traz uma vedação, uma efetiva vedação à atuação do magistrado naquela situação. E nesse interim, com base no inciso 1º, a gente já percebe que as hipóteses se referem a uma relação do magistrado com o processo em si. Ou seja, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito ou funcionou como membro do Ministério Público ou ainda como testemunha. Ou seja, refere-se uma relação processual do magistrado com o processo. Essa seria a primeira hipótese de impedimento do magistrado. Então, com base na redação do inciso 1º, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Pessoal, vocês vão perceber que o inciso 2º também se refere ao processo, especificamente essa relação do juiz com o processo. E ocorre muito no âmbito dos tribunais. Quando a gente pensa num magistrado de primeira instância, a gente pensa na morosidade dos processos. O magistrado, ele pode, existe a possibilidade de agir num procedimento, num processo que seja,
A gente poderia usar como exemplo uma ação de inventário, né, onde poderia ter uma atuação do magistrado, poderia ter porventura algum tipo de recurso, e tendo em vista que são processos que demandam muito tempo, um escorrimento do lapso temporal enorme, você tem a possibilidade dele atuar em segunda instância num processo onde ele já tem atuado em primeira instância. Então, mesmo se contraimpedido, porque ele já atuou naquele processo. Seria uma violação ao princípio do duplo grau da jurisdição, né, a garantia do duplo grau da jurisdição. Então, nesse caso específico, e os princípios que regem os recursos, né? Então, o inciso segundo, a literalidade do inciso segundo, haveria um impedimento, né, no juiz de que conheceu em outro grau de jurisdição tendo proferido decisão. Então, a gente percebe que o juiz, caso tenha proferido decisão no âmbito daquele procedimento em outro grau de jurisdição, é natural que, nesse sentido, ele não possa atuar naquele processo em específico. E ainda nesse sentido, o inciso terceiro, o que traz o inciso terceiro? Aquelas situações onde, porventura, o magistrado possua uma relação com algum integrante que atue naquele processo, né? Um membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, que seja. Por essa razão mesmo não poderia ter comprometido a sua imparcialidade, né? O inciso terceiro, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. E daí, pessoal, frisem, né, a noção do terceiro grau, né? Sempre é cobrado em provas, então eu manifesto aqui para vocês, frisem a noção de que o impedimento no âmbito específico do inciso terceiro do artigo 144 do novo Código de Processo Civil se lastreia em uma potencial relação do magistrado com algum dos atores do processo, a exemplo do membro do Ministério Público ou até parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, porque muitas vezes cai até o segundo grau, muitas vezes cai até o quarto grau. Então frisem o fato de se tratar até o terceiro grau, né? E ainda o inciso quarto, né? O que refere ao inciso quarto? E daí é natural, quando for parte no processo, é natural que o magistrado não tenha a possibilidade de julgar um processo no qual o mesmo foi parte. E daí frisem novamente a expressão quando um cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, né, em linha reta ou colateral, consanguíneo até o terceiro grau. Lembrando que quando você fala impedimento, nesses casos específicos você fala no terceiro grau. A sua prova pode sim cobrar quarto grau, segundo grau, primeiro grau, enfim. Inciso quinto, né, no que tange especificamente, quando o magistrado, é natural que a imparcialidade dele se encontre comprometida quando ele for sócio, né, de uma empresa que esteja como parte do processo, né, ou ele for membro de direção ou de administração da mencionada empresa. É natural que o mesmo não possa julgar aqueles autos, tendo em vista um vício em sua imparcialidade. Ainda o inciso sexto, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador. Pessoal, muito cuidado com o inciso sétimo. O inciso sétimo tem caído uma barbaridade em concursos públicos, especificamente após a promulgação do novo CPC de 2015, né? O que se refere ao inciso sétimo? Nós sabemos que diversos magistrados, eles dão aula, eles figuram em instituições de ensino, né? Então, quando o magistrado figurar numa mencionada instituição de ensino, né, na qual ele tem uma relação de emprego, ou na qual ele preste serviços, né? Ou seja, não se enquadrando diretamente no âmbito da CLT, mas sim numa prestação de serviços no âmbito do direito civil, nesses casos específicos ele se encontra impedido de julgar. É justamente o intuito de evitar qualquer tipo de possibilidade de benefício a essa instituição, tendo em vista que o magistrado possui uma relação e tendo em vista que o mesmo possui essa possibilidade nos termos da Constituição. Nós sabemos que existe a possibilidade de acumulação de cargo público com cargo de docente, com cargo de professor. Isso se encontra previsto na Constituição de 1988. Então,
existe o inciso 7º que está sendo cobrado em provas, né? Ainda nesse sentido, né, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, e daí novamente lembrando o 3º grau, né, aqui no inciso 8º, ou seja, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, nesses casos específicos, e daí essa inserção desse mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, nesses casos, né, o que deve ser ressaltado é que, independente da matéria se tratar de uma matéria diferente a respeito do que o advogado patrocina habitualmente, né, mesmo se tratando de um cliente incomum entre escritórios, é isso que deve ser ressaltado, existe a possibilidade, nos termos do inciso 8º, de impedimento do magistrado em questão. E o inciso 9º, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Vamos supor que o magistrado ele tenha sofrido desacato por um advogado em questão. Então o magistrado, por algum desentendimento ou por uma postura que não coaduna com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado tenha proferido alguns xingamentos em relação ao magistrado em razão do exercício de sua função, né, o famigerado desacato. Vamos supor que esse advogado tenha um outro processo, no futuro, que seja no âmbito que se encontre aos cuidados daquele magistrado. É natural que a imparcialidade possa se encontrar comprometida. E é isso que traz justamente o inciso 9º, quando o magistrado promover uma ação contra a parte ou quando o magistrado promover uma ação contra o advogado. A gente poderia também pensar, né, no caso de uma relação do âmbito consumerista. Vamos supor, o magistrado tem uma ação contra uma empresa aérea, poderia o mesmo julgar um processo no que tange especificamente em relação à mencionada empresa aérea, né? A gente encontra uma vedação nos termos do inciso 9º do novo Código de Processo Civil, do artigo 144 do novo Código de Processo Civil. Muito bem. A gente percebe então que as causas de impedimento elas são causas sempre objetivas, né? São causas e o que deve ser lembrado, né? E isso é um aspecto geral, eu insiro no estudo do impedimento, mas é um aspecto que se aplica, como vocês podem perceber, também às causas de suspeição, que eu grifo aqui para vocês, né? No que tange especificamente às causas de suspeição, existe, e no que tange especificamente às causas de impedimento, você pode aplicar elas tanto a juízes singulares como a órgãos de segunda instância, né? Ou seja, como eu referi no exemplo do desembargador, né, que tenha por acaso atuado como juiz em primeira instância no mesmo processo e, portanto, está impedido, é natural que você tenha causas de impedimento e suspeição de juízes que componham a segunda instância, o segundo grau, né, no caso específico. Então você pode ter um desembargador sendo enquadrado nas hipóteses do artigo 144 no que verte especificamente a impedimento ou posteriormente, como vamos ver, a respeito de suspeição, né? Ainda nesse sentido, como é que se suscita o impedimento, né? E qual seria a eficácia, né? Qual seria o resultado dessa suscitação do impedimento? Se suscita o impedimento através de mera petição, né? Através de uma petição, a parte pode suscitar o impedimento do magistrado em questão, sabendo, como eu já ressaltei no início do nosso encontro, que o magistrado deve declarar de ofício isso, né? Tendo em vista o comprometimento da sua imparcialidade. Agora vamos supor que ele não declare de ofício. Daí existe a possibilidade de oferecimento através de uma petição simples, né? E nesse sentido, o que deve ser ressaltado é que, independente de prejuízo, nós temos a declaração dos atos decisórios, a declaração de nulidade dos atos decisórios. Ou seja, independente de prejuízo, os atos decisórios são declarados nulos, né? Então é o que deve ser ressaltado. Então, no caso específico, não há convalidação de atos
no âmbito do impedimento, como a gente pode perceber, ou até inclusive por preclusão. Você não poderia falar no caso específico de preclusão e convalidação, tendo em vista que existe a possibilidade nos casos de impedimento de ajuizamento de ação rescisória, dentro do prazo decadencial de 2 anos. Então, nesses casos específicos, a gente percebe que não se pode convalidar, né, no âmbito específico. E a suspeição, né? O que seria a suspeição? A suspeição, no caso específico como eu trago, nesse sentido, a primeira observação que deve ser realizada é que ela pode se convalidar. Então, existe a possibilidade de convalidação da suspeição, ao contrário do que ocorre com o oferecimento da ação rescisória no âmbito do impedimento. Então, com base na suspeição, caso não exista nenhuma manifestação das partes do magistrado, nesse caso específico, o vício se convalida. Lembrando que o processo não é um fim em si mesmo, o processo é instrumental. Então, ele é um vício que é tratado pelo legislador infraconstitucional, né, pelo legislador ordinário, no que se refere especificamente ao novo Código de Processo Civil, de forma mais branda em relação ao vício que enseja a ação rescisória, né? Então, o juiz pode tomar iniciativa, as partes podem, por meio de petição, afirmar a suspeição, né, e formular pedido, e o que deve ser ressaltado é que o pedido será apreciado pela instância superior, né? Ainda nesse sentido, reconhecida a suspeição, os atos também serão considerados nulos. Muito bem. Quando ocorre a suspeição? A gente percebeu, então, quando versou sobre impedimento, que se tratava de uma relação do magistrado com o processo. Vocês vão perceber que a suspeição é uma relação do magistrado, muitas vezes, com a parte, uma relação subjetiva, né? Os requisitos previstos no que tange ao artigo 144 a respeito do impedimento são requisitos extremamente objetivos, muito mais relacionados a uma atuação funcional do processo. Seria o exemplo, né? Um bom exemplo desse caráter objetivo. Agora, no que tange especificamente à suspeição, a gente percebe, com base no inciso 1º, né, nos casos específicos cobrada, inclusive concursos públicos, extensamente, nos casos específicos em que o magistrado for amigo íntimo ou inimigo das partes, qualquer das partes ou dos seus advogados. O objetivo de você entender e compreender o caráter objetivo ou subjetivo dos requisitos é justamente você não ter que decorar todos os incisos. Claro que é sempre bom, mas na hora da prova pode causar uma confusão. Então, caso você se depare com uma questão a respeito de suspeição ou impedimento, tenta verificar se a questão se refere a uma relação do juiz com o processo ou uma relação do juiz com as partes. Então vamos lá, a respeito do inciso 1º, né? Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, né? Olha como a subjetividade no inciso 2º, né? Receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, ou depois de iniciado o processo, ou o magistrado que aconselhar alguma das partes. Percebe que não é uma relação com o processo, é uma relação com as partes, né? Receber presentes das partes, aconselhar as partes, né? Vamos pensar que o magistrado ele pode ser credor de uma das partes, ou ele pode ser devedor de uma das partes. Pensa na situação de uma ação de cobrança, né, de medidas constritivas, no caso o magistrado seja devedor de uma das partes. É natural que o mesmo fuja da parcialidade ou da imparcialidade, seja o mesmo parcial nesses casos específicos e não imparcial. Então, portanto, nós temos uma relação creditícia entre o magistrado e uma das partes, que gera a chamada suspeição. Agora, como já mencionado, se trata de um vício considerado pelo legislador infraconstitucional brando, né, que pode sofrer, com base no Instituto da Preclusão, a convalidação. Inciso 4º, o magistrado de alguma forma estiver interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. E daí destaco o parágrafo 1º. Muitas vezes ocorre no cotidiano do advogado, do técnico, do analista. Muitas vezes vai ocorrer no seu cotidiano, quando você conquistar a sua aprovação, do magistrado se declarar suspeito por motivo de foro íntimo. E ele não é obrigado a exteriorizar. Então, ele fundamenta com base no parágrafo 1º do artigo 145, né? Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar as razões. Apenas declarando que é motivo de foro íntimo, ele já possui o intuito de afastar a sua atuação daquele procedimento judicial.
Muitas vezes, com base no grau de subjetividade dessa relação entre as partes, a gente percebe que o magistrado em questão não quer, por alguma razão, expor uma das partes ou expor essa relação. Então, com base nisso, ele pode, por motivo de foro íntimo, verificando no momento da distribuição que possui uma relação com o autor, ou no momento da contestação que possui uma relação com a empresa ou com as partes, enfim, ele pode, nesse sentido, se afastar a sua atuação com base na suspeição. Como é que funciona o incidente, né? A gente mencionou de forma breve que pode ser através de uma petição. Muito bem, a petição traz esse incidente da suspeição, né? Nesse intuito, né, o que deve ser destacado é que quando a gente fala em instauração com base numa petição simples, a gente fala no âmbito de um processo em curso. Quando o processo está regularmente em curso, daí é natural você interpor uma petição com base na noção do impedimento. Agora, o que deve ser destacado é quando a sentença transita em julgado. Daí o impedimento gera ação rescisória, conforme já mencionado, né? Essa seria uma das formas. E daí você tem uma diferenciação entre o chamado incidente de impedimento, através dessa mencionada petição, no curso regular do processo, e o impedimento em si. Por quê? O impedimento não convalida com preclusão, certo? Certo. Mas existe um prazo de 15 dias. Por que existe um prazo de 15 dias, né? O incidente de impedimento, ele tem o condão, e a situação se torna relevante, de gerar a suspensão do processo por decisão do relator. Então, o incidente de impedimento, com base no incidente de impedimento, no prazo de 15 dias do conhecimento efetivo daquela circunstância, você tem a possibilidade de solicitar um efeito suspensivo. Agora, o impedimento ele pode ser alegado a qualquer tempo. É o incidente que pode suscitar esse efeito suspensivo, que deve respeitar o prazo de 15 dias. Lembrando que esse incidente vai ser autuado em apartado, né? E com base nessa autuação em apartado, o relator terá o condão de atribuir ou não efeito suspensivo ao processo. Então você tem uma diferença entre incidente de impedimento e impedimento. O impedimento pode ser reconhecido a qualquer tempo, é matéria que pode ser reconhecida pelo magistrado de ofício e, inclusive, pode ensejar a propositura de ação rescisória no prazo decadencial de 2 anos. Agora, o incidente de impedimento, ele tem que ser, através de petição, tem que ser instaurado até 15 dias do conhecimento da causa de impedimento. Então, anotem aí essa informação extremamente relevante. Existe uma restrição em relação ao impedimento? O autor pode alegar um impedimento, o réu pode alegar um impedimento, ou só o autor poderia? Sim, e a diferenciação é que no momento inicial você direciona a petição para o próprio juiz. Essa petição ela pode constar rol de testemunhas, você pode ter documentos que instruam a mencionada petição. E o juiz tem 2 possibilidades. Ele pode reconhecer imediatamente e designar imediatamente seu substituto. Isso acontece muito em sede recursal, quando o desembargador verifica que por alguma razão atuou no processo, né? Ou quando o desembargador verifica que, vamos supor, né, muitas vezes a profissão jurídica é transmitida de família a família, então o desembargador possui um pai ou um avô que foi desembargador. Muitas vezes quando você tem um processo no tribunal durante um grande lapso temporal, existe a possibilidade de uma atuação desses parentes. Então você tem a possibilidade de reconhecimento imediato, com base nessa atuação do magistrado em questão no que tange especificamente ao impedimento. Agora, por que você deve fundamentar e lastrear a inicial do incidente, né? essa petição do incidente, com documentos e rol de testemunhas? Porque o magistrado em questão ele pode se negar. Ele pode se negar a reconhecer o impedimento em questão. Inclusive, ele pode juntar documentos e testemunhas para comprovar que não tem impedimento. É assim que funciona o procedimento. Então, com base nisso, daí a petição inicial será remetida à instância superior para posterior análise do órgão competente em questão. Ressalvando que, com base na decisão onde o juiz nomeia geralmente o chamado tabelar, né? Ou seja, ele reconhece o impedimento e nomeia o seu substituto automático, não existe recurso.
A parte não pode. Vamos supor, o autor instaura o impedimento em questão. Muito bem. O réu não concorda, por alguma razão, enfim, vamos pensar que o réu já tenha visto alguma jurisprudência e deu sorte que o processo caiu naquele magistrado, ele já conhece o posicionamento dele, a tese jurídica que ele pode adotar, então nesse caso específico o réu não tem interesse. Ele não pode recorrer se o magistrado se declarar automaticamente impedido. Né? Então nessa decisão que o magistrado reconhece o impedimento de forma automática, de plano, né, de pronto, não existe recurso e no caso específico, a petição poderá ser remetida à apreciação. Muito bem. Agora, lembrando só que caso ele reconheça automaticamente o impedimento, a petição não sobe, né, para o órgão competente em questão, né, que a gente encontra aqui na parte inferior do slide, né? Diante do reconhecimento automático em questão, a petição não será remetida à apreciação de instância superior. Agora, caso ele se negue, aí sim. E aí o juiz terá o prazo de 15 dias, documentos e rol de testemunhas, e nesse sentido, após a instrução, né, essa mini instrução, o magistrado em questão remete ao órgão superior em instância. E a razão é simples, o magistrado que não reconheceu de ofício o próprio impedimento não pode julgar o próprio impedimento, né? Tendo em vista que ele não é imparcial nessa decisão. Se ele poderia de ofício reconhecer e não reconheceu, é natural que ele não julgue o incidente de impedimento. É natural que a instância superior realize. E geralmente é o tribunal a que se encontra vinculado o magistrado em questão, né? Então ele tem o prazo de 15 dias, para anexar documentos, rol de testemunhas e, posteriormente, você tem a decisão pelo órgão competente, normalmente o tribunal a que se encontra o magistrado em questão vinculado. Nesse sentido, eu gostaria de destacar ainda o procedimento. O procedimento se encontra nos parágrafos do artigo 146 do novo Código de Processo Civil. E a primeira questão a respeito do parágrafo 2º, né? Você tem a possibilidade, como a gente percebeu, o impedimento pode ser alegado a qualquer tempo, mas para que seja um incidente autuado em apartado e para que o relator tenha o condão de atribuir efeito suspensivo ao processo com base nesse incidente, ele tem o prazo de 15 dias do conhecimento da causa de impedimento. Muito bem. E como é que funciona? No primeiro momento, o relator ele deve declarar os efeitos, ou seja, se tem o efeito suspensivo ou não. Sem efeito suspensivo, com base no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 146, o processo volta a correr. Agora, com efeito suspensivo, o inciso 2º prevê que o processo permanece suspenso até o julgamento do incidente. Isso se encontra na própria legislação, como a gente menciona, como a gente traz aqui no slide. O parágrafo 4º se refere especificamente à possibilidade de improcedência do incidente, ou seja, o tribunal ele pode rejeitar o incidente caso considere procedente, e daí vem a peculiaridade que sempre cai em prova. Então eu destaco para vocês especificamente, né, o parágrafo 5º que sempre cai em prova. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, nos casos ou de impedimento ou de suspeição, o tribunal condenará o juiz em custas. E daí, então, o tribunal remete os autos ao substituto legal. Mas o juiz ele pode recorrer. Então, destaquem isso, né? Então, da decisão do magistrado que nomeia automaticamente o seu substituto, não tem recurso. A parte não pode recorrer. Agora, da decisão que condena o magistrado em custas com base em impedimento do órgão competente em questão, existe possibilidade recursal do próprio juiz, né? A possibilidade do juiz interpor um recurso com base no artigo 146 em questão. O parágrafo 6º do artigo 146 trata da possibilidade de reconhecimento do exato momento em que ocorreu no âmbito de causas de impedimento supervenientes, né, ou de suspeição. Ou seja, no caso específico, reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal fixará o momento a partir
do qual o juiz não poderia ter autuado. E o parágrafo 7º traz o efeito, a decorrência disso, né? O juiz, os atos emitidos por aquele magistrado, quando ele poderia ter atuado, não são nulos. Então o tribunal fixa esse momento e fixa quais atos serão eivados de nulidade ou não, né? Então, isso a gente encontra no parágrafo 7º. Ainda nesse sentido, existe a possibilidade do tribunal, né, promover uma instrução que não se exaure na instrução apresentada pela parte ou pelo juiz em questão. Ou seja, o tribunal ele tem a possibilidade de realizar inclusive audiências para verificar se existe ou não impedimento ou suspeição naquele interim, né? E nesse sentido, o que deve ser ressaltado é que em caso de não acolhimento, cabe recurso da parte. Então, a decisão da qual não cabe recurso da parte é quando o juiz automaticamente nomeia seu substituto. E em caso do órgão competente considerar presente, né, a hipótese em questão, ele condena o juiz nas custas e dessa decisão cabe recurso do próprio magistrado. E se ele considerar improcedente, cabe recurso da própria parte. Pessoal, a gente encerra então essas considerações, essas breves considerações a respeito de impedimento e suspeição. Eu espero então vocês no nosso módulo regular dos super professores de processo civil para aprofundar esses conhecimentos no que tange ao processo civil, especificamente ao novo CPC de 2015, as diferenças mais relevantes, o que vem sendo cobrado, o que vai ser cobrado na sua prova de concurso público. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.